Palavra do dia. Sábado de Aleluia, o dia do silêncio, quando tudo parece perdido. Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você aqui mais uma vez no Palavra do Dia. Que neste momento a presença de Deus encha o seu coração de paz. Hoje o nosso tema é profundo, sensível e fala direto com todos nós, que em algum momento da vida já enfrentamos o silêncio de Deus. Você já viveu um tempo assim? Aquele período em que tudo parece parado, a oração não tem resposta e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda está ouvindo? Hoje vamos refletir sobre o sábado de Aleluia, esse dia entre a cruz e a ressurreição, um tempo onde parece que tudo acabou, mas na verdade Deus está preparando algo grandioso. Fica comigo até o final, porque essa palavra pode trazer clareza, fé e esperança ao seu coração. Em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, lemos: No dia seguinte, que era o sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que, enquanto ainda estava vivo, aquele enganador disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Pilatos respondeu: levem uma guarda, vão e guardem o sepulcro como acharem melhor. Eles foram, armaram um selo na pedra e deixaram ali a guarda. Esse momento acontece logo após a crucificação de Jesus. Os líderes religiosos estavam inquietos, mesmo depois da morte. Eles se lembravam da promessa: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles não criam nela, mas temiam que algo acontecesse. Enquanto isso, os discípulos estavam escondidos, abatidos, como quem havia perdido tudo. Esse trecho nos mostra o contraste entre os que vigiam por medo e os que se recolhem por tristeza. Já parou para pensar nisso? Enquanto os inimigos temiam o cumprimento da promessa, os amigos pareciam ter esquecido. E quantas vezes acontece o mesmo conosco? Diante do silêncio de Deus, deixamos de crer. Nos escondemos, nos encolhemos, como se a promessa tivesse morrido com a dor. Mas o que parecia fim era apenas um intervalo. O sábado de Aleluia representa esse tempo de espera, esse intervalo entre o está consumado da sexta-feira e o ele ressuscitou do domingo. Um tempo de silêncio, mas não de inatividade divina. Talvez você esteja vivendo hoje esse sábado da alma. Um tempo em que você já passou pela dor, já enfrentou perdas, já chorou. Mas agora tudo está em silêncio. Você não sente mais nada. As emoções estão apagadas. A oração parece sem eco. As promessas distantes. E a pergunta que não quer calar é: será que Deus ainda está comigo? Se você se identifica com isso, comenta aqui: eu estou esperando em silêncio. Esse tempo de silêncio é mais comum do que parece. Homens e mulheres de Deus, ao longo da Bíblia, enfrentaram esse intervalo de espera. José passou anos na prisão após ter um sonho. Abraão esperou décadas por um filho. Ana chorou em silêncio no templo por anos, até ser ouvida. E Jesus, mesmo sabendo que ressuscitaria, passou pelo sábado do sepulcro. É nesse tempo que Deus trabalha em silêncio. Enquanto tudo parecia parado, o céu estava em movimento. O silêncio de Deus não é desinteresse, é construção, é planejamento, é o invisível sendo alinhado para que o visível glorifique o nome do Senhor. Você já parou para pensar no que Deus pode estar fazendo enquanto você espera? Escreve aqui nos comentários: mesmo em silêncio, Deus está agindo por mim. Essa declaração de fé pode transformar o seu dia e ainda encorajar alguém que também precisa dessa verdade. Muitas vezes é no silêncio que Deus mais fala. Ele cala o barulho ao nosso redor para que possamos ouvir o que realmente importa. E às vezes, ele se cala porque confia no que já nos disse antes.
Ele quer que você continue andando com base na promessa e não na emoção. Fé não é andar pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E cremos que o nosso Deus é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo que tudo pareça contrário. Você já teve que confiar em Deus, mesmo sem sinais? Mesmo quando tudo parecia estar indo na direção oposta da promessa? Esse é o desafio do sábado: confiar sem ver, sem ouvir, sem tocar. Permanecer firme quando tudo diz para desistir. E é justamente essa firmeza que prepara o coração para viver o milagre do domingo. Deus não desperdiça nenhum silêncio. Ele usa cada segundo para alinhar o tempo certo. Talvez existam pessoas ao seu redor que, como os guardas no túmulo, estejam esperando ver o seu fim. Gente que até já selou a pedra, declarando que acabou para você. Mas Deus não depende da opinião dos outros para agir. O selo romano não pode segurar a ressurreição, e nada vai impedir o mover de Deus na sua vida. Comenta aqui se você crê. Nada pode impedir o que Deus vai fazer por mim. O sepulcro estava selado, o corpo guardado, o sábado em silêncio. Mas Deus estava preparando o maior milagre da história. Assim é também com você. A aparência de derrota pode esconder uma vitória que já foi decretada no céu. Não desanime pelo que os olhos veem. O que Deus tem para você vai acontecer no tempo certo. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que o sábado não foi o fim. O domingo chegou, a pedra foi removida, a promessa se cumpriu, Jesus ressuscitou, a tristeza deu lugar à alegria, a dor virou testemunho. E isso também vai acontecer na sua vida. O silêncio vai dar lugar ao louvor. O pranto será trocado por riso. E o tempo de espera será lembrado como o tempo de amadurecimento da sua fé. Vamos orar juntos? Senhor, hoje eu quero orar por cada pessoa que está vivendo o silêncio do sábado. Que o Teu Espírito Santo visite esse coração que espera, que chora, que se pergunta onde o Senhor está. Fortalece, consola, renova, mostra que mesmo no silêncio o Senhor está presente e que o domingo da ressurreição já está a caminho. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e espalhar esperança. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com alguém que também precisa ser fortalecido hoje. E nunca se esqueça, o silêncio de Deus nunca é ausência. É a preparação para a glória que vem logo depois. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.